Amém. Queria que você imaginasse a seguinte situação. Você vai deitar de sábado para domingo, você está cansadão da semana, aí você pensa assim, poxa, domingo, vou dormir mais um pouquinho, né? Dar aquela esticada assim no sono, só para dar uma recuperada. Só que aí, meu amigo, quando dá 6 horas da manhã, vem um bebê pulando na sua cama, não é bebê reborn, beleza? Bebê de verdade, é a Clarinha, meu irmão, a Clarinha pulando, entendeu? Acorda papai, acorda mamãe, meu irmão. E ela fala assim, agogô, agogô, tipo assim, ela já fala que acordou, meu irmão. Então assim, não adianta, agogô, meu irmão. E ela vem, meu irmão, a Clarinha, ela tá doida para viver, meu irmão. Ela é um bebezinho, entendeu? Ela tá sem cansaço nenhum, ela quer viver, meu irmão. E ela quer levantar, e ela quer viver. E, gente, literalmente, nesses dias, a Clarinha que tem me levantado da cama. Literalmente, né? Literalmente. Então, eu queria, assim, começar com algumas perguntas. Eu queria começar perguntando para você o que motiva você. O que te motiva? Hoje em dia, a Clarinha me motiva. A Clarinha é uma razão para eu lutar, para eu vencer, para eu tentar alguma coisa, me superar, vencer os desafios. A Clarice é minha inspiração, é minha força para levantar e lutar. Minha família linda que Deus me deu, eles são motivo. Então eu queria te perguntar, o que motiva você? O que faz você levantar todo dia? O que te fez levantar hoje? Você está aí acordado mesmo? Fala para a pessoa que está do teu lado aí, agogô. Acordou já, meu irmão, acordou, vamos embora. Agogô. O que faz você levantar todo dia e viver e se superar, enfrentar o que você tem de enfrentar? O que te faz levantar da cama? Qual é a razão? O que faz arder o seu coração? O que faz o seu coração queimar? O que faz você caminhar e continuar caminhando? Pode ser o objetivo de ser independente financeiramente, os solteiros. Pode ser conhecer alguém. Najib já deu mais ou menos o papo aí ontem, não foi? Mas alguém de Deus, amém? Para quem já tem alguém, o que te motiva pode ser a pessoa que você ama. Os noivos, pode ser se casar. Os universitários, pode ser conseguir um emprego dos sonhos. Os vestibulandos, pode ser passar no Enem. Os casados, ter um filho, fazer uma viagem, comprar uma casa, um carro. Temos tantas razões para viver e lutar e enfrentar o que tivermos de enfrentar. Mas e quando o motivo pelo qual você luta se desfaz? Quando o motivo simplesmente não existe mais? Como seguir quando os motivos para seguir não existem mais? Quando nada mais faz sentido? Como seguir quando os motivos dessa vida, ainda que a vida esteja aparentemente indo bem, mas como seguir quando os motivos dessa vida não são mais suficientes? O texto que a gente vai ler hoje trata disso. Imagine se dedicar a algo e se entregar completamente e acreditar muito, mas no fim aquilo dá tudo errado, deu tudo errado. O texto que a gente vai ler fala sobre isso. Eu queria te dar um contexto breve, um contexto muito breve. O texto que a gente vai ler, ele acontece depois da morte de Jesus. Jesus foi traído, condenado injustamente, foi crucificado e morreu. A morte de Jesus acontece numa sexta-feira. E o texto que a gente vai ler hoje, ele acontece no domingo, 3 dias depois da morte de Jesus. Vamos abrir? Está em Lucas 24, a gente vai ler do 13 ao 35. Lucas 24, 13 a 35. Jesus morre numa sexta-feira. E essa situação aqui acontece no domingo. Você achou aí? Lucas 24, 13 a 35. Amém? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer.
Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Jesus, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, Jesus. Mas eles, os discípulos, o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Amém. Se você puder continuar com o texto aberto, a gente vai pegar uns trechinhos para poder entender. E vamos à primeira aplicação. Reconhecer Jesus traz esperança ao coração. Reconhecer Jesus traz esperança ao coração. Perceba, pelo que lemos, que sem reconhecer o Jesus ressurreto, os discípulos estão tristes, estão apáticos. Você ficou com o texto aberto aí? Olha o verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Você conseguiu entender qual é a razão da tristeza deles? Olha o verso 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. A razão da tristeza deles é que Jesus está morto. Jesus está morto. Eles tinham uma expectativa. Eu queria que vocês entendessem isso. 2 homens lá na Palestina do século I, mais precisamente de um lugar chamado Emaús. Esses homens lá de Emaús, esses discípulos de Emaús, não sabemos se são 2 homens, poderia inclusive ser um homem e uma mulher, poderia ser o marido e a esposa. Alguns teólogos acreditam nisso. Vou tentar dizer que são 2 discípulos. Esses 2 discípulos, lá de Emaús, eles começam a ouvir falar de um mestre. Jesus é o nome desse mestre. Um mestre que começa a ganhar destaque, chamar a atenção, operando sinais, operando maravilhas, falando de um reino do qual eles esperavam. Durante muito tempo, se falou sobre alguém que redimiria Israel, libertaria Israel. Os profetas falaram desse Messias, mas eles acreditavam que Israel seria liberta da opressão do Império Romano. Então esses 2 homens ouvem de Jesus e começam a acreditar que Jesus é esse libertador. E Jesus fala sobre uma vida muito elevada, uma vida maravilhosamente ligada à vontade de Deus. Eles saem de Emaús, deixam tudo para trás e começam a acompanhar esse mestre.
Sabemos que com Jesus, de maneira mais próxima, caminhavam 12. Mas com Jesus havia mais discípulos. E a gente lê isso lá em Lucas 10. Esses 2 provavelmente fazem parte de um grupo maior de 72 pessoas, que também eram discípulos de Jesus. Então esses 2 saem de Emaús e começam a seguir Jesus. Jesus falava sobre verdades maravilhosas demais. Jesus é um mestre com autoridade. Jesus expulsa demônios, alimenta multidões por milagre, controla o mar, acalma uma tempestade. Jesus faz o que nunca foi feito e isso é real diante dos olhos deles. O tempo passa e Jesus opera milagres cada vez mais extraordinários, a ponto de ressuscitar o seu amigo Lázaro. Quem pode fazer coisas tão extraordinárias? Esses 2 discípulos têm certeza de que Jesus é o Messias que liderará o povo de Israel. E liderará o povo de Israel contra a opressão romana. Provavelmente eles acreditavam que o reino de Jesus era desse mundo. Mas de qualquer forma, o que eles não acreditavam é que Jesus poderia ser derrotado. Eles não acreditavam que Jesus poderia ser preso. Tudo o que eles não esperavam é que Jesus, cheio de poder diante de Deus e dos homens, poderia ser morto. Mas Jesus é julgado injustamente, espancado, humilhado, cuspido, crucificado. E provavelmente eles pensavam no seu coração: calma, vai acontecer alguma coisa. Jesus vai reverter isso, vai acontecer alguma coisa. Jesus não vai morrer. Mas Jesus morre. E agora? Passa a sexta, passa o sábado. E esses discípulos já estão aqui no domingo. Desesperança, decepção, tristeza. O que faremos? O que faremos? É a pergunta que esses 2 discípulos se fazem. Olha o verso 14 e 15 aí. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam. Você sabe esse tipo de conversa? Que você conversa inconformado. Que você repassa os fatos. E você não consegue entender, as coisas não se encaixam. É o mesmo Jesus, totalmente poderoso. Esse Jesus andou sobre o mar. Como que ele ficou pregado naquela cruz? Isso não é possível. Isso não faz sentido. E eles repassavam a conversa, e eles iam caminhando e meio que discutindo. Você está entendendo? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E eles prosseguiam no caminho. O que faremos agora que Jesus está morto? Depositamos toda a nossa esperança, deixamos todas as coisas para trás. Saímos de Emaús. Acreditamos profundamente. E agora? O que nos resta? Desesperança, frustração, profunda tristeza. Nos resta voltar para Emaús. Voltar para a nossa velha vida. Tentar encontrar sentido na vida sem sentido que tínhamos. A verdade é que não sabíamos que a nossa vida era sem sentido, tão sem sentido. Tão sem sentido antes da gente conhecer Jesus. E mais um detalhe, Jesus está perto, mas eles não percebem. Jesus está vivo, mas eles vivem como se Jesus estivesse morto. Eles sentem o dissabor da morte em vida. Essa é a razão para uma vida sem razão. Sabe qual é a razão para uma vida sem razão? A desinformação sobre o fato de Jesus estar vivo. E mais, sobre Jesus ter vencido a morte. E mais, sobre Jesus ter perdoado os nossos pecados. A razão de uma vida sem razão é não compreender o significado da cruz. Por isso que a gente pode afirmar, reconhecer Jesus traz esperança ao coração, porque do contrário, não há qualquer razão maior pela qual se viver. Essa é a primeira lição, guarde no seu coração. Reconhecer Jesus traz esperança ao coração. Amém? Reconhecer Jesus traz esperança ao coração. Amém? Vamos à segunda lição? Meditar na palavra de Deus faz o coração estar em chamas. Olha o verso 25 aí, acompanhe por favor. Então ele, Jesus, lhes disse:
Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Entenda, Jesus se revela pela sua palavra. O que Jesus está fazendo aqui é deixando bem claro que toda a Escritura trata dele, Jesus. E que todos os profetas apontaram para essa verdade, que o Messias viria, faria sinais maravilhosos, seria morto, mas ressuscitaria. O sofrimento de Jesus, a sua morte, eram parte desse plano da salvação. Todos nós pecamos contra Deus. Quem poderia pagar essa dívida? Apenas alguém totalmente justo, totalmente santo, que é Jesus. Mas pense nessa cena. Observe, pense no nível de amor, no nível de cuidado sem igual. Jesus, depois de ressurreto, num gesto tão simples, que se torna tão extraordinário. Jesus expondo as Escrituras, caminhando com os seus discípulos. Que amor é esse? Que amor é esse? É tão contraintuitivo, você percebe? E aí se torna muito marcante. Eu não sei se você concorda, mas Jesus poderia ter feito de uma maneira muito diferente. Ele poderia ter chegado e dito assim: olha, por que vocês estão tristes? Aqui sou eu, Jesus, e faria um sinal maravilhoso. Ele poderia ter feito assim. Mas não foi dessa forma. Foi pela exposição da palavra. Foi pela exposição da palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Então, é o contato com a palavra de Deus que faz o coração estar em chamas. Essa é a segunda lição. Guarde no seu coração. Meditar na palavra de Deus faz o coração estar em chamas, amém? Amém. Vamos para a terceira lição. O relacionamento com Jesus e a meditação da palavra dão a razão das razões para se viver. O relacionamento com Jesus e a meditação da palavra dão a razão das razões para se viver. Olha a partir do verso 18, do verso 28, por favor. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E Jesus entrou para ficar com eles. E o que aconteceu? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecer. Não foi isso que aconteceu? É isso. Ao som da sua voz, os nossos corações fazem o quê? Queimam de amor, queimam de amor. Seu coração já queimou pela palavra de Deus? Você já teve essa experiência? Eu oro para que você tenha essa experiência. Eu oro para que você tenha essa experiência em algum momento da sua vida, lendo a sua Bíblia, sozinho, e aquele versículo encaixa no seu coração, e o seu coração arde de tal maneira, porque a palavra de Deus é viva, amém? Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Os discípulos veem Jesus. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Olha o verso 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Observem, a palavra de Deus foi exposta. As Escrituras, reveladas pelos profetas, apontavam para Jesus, uma revelação progressiva do que viria a acontecer. O Messias precisava sofrer. Entenda, tudo o que aconteceu com Jesus não descredibilizava Jesus como Messias. Pelo contrário, ratificava. O que os profetas diziam era que o Cristo haveria de sofrer. Mas Jesus vence a morte.
E aí tudo faz sentido. Jesus está vivo. Jesus venceu a morte. Nada do que aconteceu fugiu dos planos de Deus. Tudo fazia parte desse plano. Jesus precisava morrer pelo meu e pelo seu pecado. Jesus precisava passar por todo aquele sofrimento e depois entrar na sua glória. E na mesma hora, aqueles discípulos voltam a se animar. Eles reconhecem o coração em chamas pela revelação da palavra. A certeza de que Jesus está vivo faz com que eles mudem completamente de atitude. E eles retornam para Jerusalém, eles retornam para a missão, animados, eles retornam para uma vida dedicada a Jesus, de proclamar o Evangelho, uma vida de testemunho. Jesus está vivo, aleluia, aleluia. Essa é a terceira lição. O relacionamento com Jesus e a meditação da palavra dão a razão das razões para se viver, amém? E a gente vai para a única aplicação. A gente vai para a prática. Reconheça Jesus, relacione-se com Ele, medite na palavra de Deus e acenda a chama em seu coração. Para quem não é crente e está aqui, ouvindo isso pela primeira vez, você que não se entregou totalmente para Jesus, mas não aguenta mais caminhar dessa forma, sozinho. Eu queria que você soubesse que eu já estive nesse caminho, sozinho. Sem saber quem é o verdadeiro caminho, sem saber quem é a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ser bem honesto com você. Eu sei o que você sente nessa caminhada da vida. Por se sentir sozinho. Eu já estive aí. E eu tentei muita coisa para dar sentido à vida. Mas tudo acabava e acabava comigo. E eu tentava outro caminho. E tudo era insuficiente. Inclusive, talvez você reconheça isso que eu vou dizer. Tem uma dor que às vezes dói no meio de uma festa, no meio de uma bebedeira, no meio de qualquer fuga. Essa dor vinha e mostrava toda a falta de sentido. E muitas vezes eu pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Talvez você saiba do que eu estou falando. Às vezes a dor doía no meio de tudo e de todos. Mas sabe quando que essa dor doía de verdade? Sabe quando que essa dor doía para valer? Doía muito, muito quando eu estava sozinho e era eu e eu. A gente acabou de refletir sobre uma das lições do texto. Não reconhecer Jesus, não saber da ressurreição leva a essa tristeza. Porque Jesus estava ali do lado deles, mas eles não reconheciam. Jesus sempre esteve do meu lado, mas eu não reconhecia. Jesus está do seu lado, ainda que você não reconheça. Jesus está do seu lado, então reconheça Jesus, o seu Salvador, o Deus que se entregou por você. Jesus está próximo. Essa palavra lida aqui é dele. Essa palavra é dele, a voz é dele. Ouça a voz de Jesus. Deixe o seu coração se aquecer. Desfrute da companhia de Jesus. Não caminhe mais sozinho. Entregue a sua vida a Jesus. E para quem é cristão, mas está frio, ou esfriando, ou apático, ou desesperançoso, ou está afastado, eu queria voltar com essa pergunta para você. O que te faz levantar todo dia? Inclusive, o que te trouxe aqui? O que te motivou a vir aqui? Para os que são crentes, já viram, já experimentaram, mas o coração está apagado ou se apagando. Saiba, por mais que haja razões para viver, pode ser que em algum momento essas razões não sejam mais suficientes. Saiba também que pode acontecer das principais razões para se viver deixarem de existir. Aquele momento quando tudo dá errado na vida. Entenda, Jesus ressurreto é a razão das razões. É por Ele que prosseguiremos. É por Ele que prosseguiremos quando tudo estiver dando errado, quando nada estiver fazendo sentido, quando nada mais for suficiente. É o Jesus ressurreto que vai fazer você prosseguir. Reconheça Jesus, relacione-se com Ele, medite na palavra de Deus e acenda a chama no seu coração. Lembrando que se relacionar com Jesus tem a ver com oração,
tem a ver com leitura da palavra, tem a ver com devocional, tem a ver com uma vida santa, como tem sido dito aqui. Então, para você que está frio, acomodado no caminho da vida, eu já fui alguém que não conhecia Jesus, como eu disse antes, mas mesmo depois de conhecer Jesus, eu já vivi momentos em que tudo estava dando errado e nada na vida fazia sentido. Uma ausência de razão para prosseguir. Total ausência de razão para prosseguir. Mas Jesus estava do meu lado, então entenda, a única razão para viver é Jesus. Ele é a razão das razões. E se, como vimos hoje, tudo o que aconteceu com Jesus fazia parte do plano da salvação, ou seja, nada fugiu do controle de Deus, o que está acontecendo com você, as suas lutas, fazem parte do plano de Deus. Entenda, muitas vezes há a necessidade de passar por todo o caminho, para no final do caminho, depois de chegar em Emaús, lá no final do caminho, tudo fazer sentido, você reconhecer Jesus. Perceba, tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu com um propósito. Deus não perdeu o controle. É Jesus quem se entrega. É Jesus quem caminha, o pior dos caminhos, o caminho em direção à cruz. Fui eu que pequei, a cruz era minha. Jesus caminhou o caminho da dor sozinho, para que você nunca mais caminhe esse caminho sozinho. Entenda, muitas vezes há necessidade de um caminho. No caminho da dor, do sofrimento, da desesperança, Jesus sempre estará ao seu lado, te consolando. Mesmo que por algum momento você não perceba, Jesus está do seu lado. Ainda que você se considere um nada. E muitas vezes eu me considerei um nada. Jesus se importa com você. Não sei se você percebeu no texto, mas esses dois discípulos, eles são totalmente comuns. Se você parar para pensar, Jesus iria aparecer para um dos 11. Percebe? De forma tão individual, Jesus priorizaria um dos 11. Mas Jesus aparece para 2 do grupo maior que o seguia. Isso tem que causar um impacto no seu coração e no meu coração. Jesus está vendo você. Olha quanta gente tem aqui. Jesus se importa com você. Essa palavra é para você. Agora pense, eles estão voltando para as suas vidas. Aquelas que eles tinham sem Jesus. Eles estão voltando para o que eles faziam antes de Jesus. O que eles eram antes de Jesus? Eu não estou falando assim do que eles faziam praticamente. Eles eram comerciantes, pescadores. Não sei se você está entendendo, mas o que eles faziam antes de Jesus? Como eles faziam o que faziam sem Jesus? E agora, como fazer o que eles faziam sem Jesus? Eles estão voltando a ser o que eram. Voltando a ser o que eram sem Jesus. Jesus está vivo e eles vivendo como se Jesus estivesse morto. Você que já viveu uma vida com Jesus, uma vida vibrante, cheia de esperança, como viver qualquer coisa sem Jesus, sem o ardor da sua presença, da sua comunhão, sem o calor da sua palavra. Não estou me referindo à religiosidade, estou falando de relacionamento. O texto está falando de relacionamento, está falando de um Deus que caminha contigo do teu lado. Essa é a pergunta para você. Como se contentar com essa vida medíocre que você está vivendo? Quantas vezes vivemos como se Jesus estivesse morto e acabamos voltando para um lugar que a gente já tinha saído, que a gente não deveria voltar mais, para uma vida que não é mais nossa. Jesus está vivo, a sua palavra é viva. Pense no sentimento desses discípulos, como viver qualquer vida sem Jesus. Quando a Clarinha nasceu e a gente foi para casa, ela tinha um refluxo, ela mamava de 2 em 2 horas, coitada da Clarice. E ela tinha um refluxo que ela se engasgava, ela se afogava. E eu fiquei 3 semanas com a Clarinha no colo, sem dormir. Porque eu não podia correr o risco de perdê-la. Ela tinha que ficar inclinada, eu não podia correr o risco de perdê-la. Eu só parei de fazer isso quando ela parou de golfar e de se engasgar.
Eu fiquei 21 dias sentado numa poltroninha de amamentação com a Clarinha no meu colo, nos meus braços, sem dormir. Eu faria isso minha vida inteira. Eu faria isso minha vida inteira. Agora você imagina a sensação de perder alguém. Você imagina a sensação de perder alguém muito valioso. Agora você imagina a sensação para esses discípulos de perderem Jesus e não poder fazer nada. E não poder fazer nada. Como voltar para essa vida? Como voltar para essa vida? Há um tempo atrás, eu e Felipe, a gente estava fazendo uma letra. E a gente pensou no seguinte verso: é impossível imaginar a vida sem você. É impossível imaginar a vida sem Jesus. É impossível. É impossível. E no aniversário de 1 ano da Clarinha, o pastor Henrique falou uma coisa que bateu fundo no meu coração. Ele falou assim: antes era você e a Clarice, João. E vocês achavam que a vida era muito boa. E que não havia um outro jeito de viver. Só que agora veio a Clarinha. E agora realmente não existe uma outra vida sem a Clarinha. Agora coloca isso numa potência muito elevada, muito elevada, muito elevada, infinitamente elevada. Não existe vida sem Jesus. Você percebe o sentimento daqueles discípulos? Eles experimentaram o amor de Jesus, eles conheceram Jesus e agora eles perderam tudo. Eles perderam tudo. Da mesma forma, você que já caminhou com Jesus, você sabe o que é caminhar com Jesus. Como viver qualquer vida sem a comunhão com Jesus e com a sua palavra. Você que diz estar com Jesus, mas sem um coração vibrante, desculpa te dizer, isso não é estar com Jesus. Isso não é estar com Jesus. Estar com Jesus significa muito mais. Saiba, Jesus sempre estará do teu lado, sempre estará do teu lado. Mas você pode desfrutar de uma vida maravilhosamente especial com Jesus. Não fique em Emaús. Não fique em Emaús. Se você caminhou até Emaús, não fique em Emaús. Hoje é o final desse caminho. Reconheça Jesus. Encontre Jesus nas Escrituras. E acenda ou reacenda a chama no seu coração. Entenda. Hoje é o final desse caminho. Cristo está vivo. A palavra foi pregada. O que diz aí no verso 33? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Volte agora para uma vida com o coração ardendo, para viver para Jesus. Volte agora para uma vida de paixão pela sua palavra. Voltar para Jerusalém significa que eles voltaram para a missão de proclamar o Jesus que está vivo. Eles voltaram para uma vida cheia de alegria, cheia de esperança, de testemunho. Volte agora para uma vida em que você fala de Jesus para todas as pessoas. Volte para uma vida em que você desfruta da presença de Jesus e medita na sua palavra com o coração ardendo. E você que está ouvindo isso pela primeira vez, ou pela primeira vez isso tudo está fazendo sentido. Esse caminho de dor e solidão, esse caminho de sofrimento chega ao fim hoje. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador e viva uma vida vibrante com o coração em chamas por Cristo e pela sua palavra. Mais uma vez, reconheça Jesus. Encontre Jesus nas Escrituras e acenda ou reacenda a chama em seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Cremos que ela é viva, Senhor. E sabemos que ela pode, Senhor, pode fazer algo, Senhor, inimaginável, Senhor. O Senhor é todo poderoso, Senhor. O que é impossível para os homens não é impossível para você, Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor.
Acende o nosso coração, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Faz a gente perceber você com a gente, Senhor. A sua insistência, o seu amor, Senhor. Traz para o nosso coração a recordação de uma vida, Senhor, cheia de alegria do teu lado, Senhor. Onde tudo faz sentido, onde tudo é esperança, onde nada nos abala, Senhor, porque a gente está olhando para você, Jesus. O Cristo que ressuscitou, Senhor. Ajuda a gente a viver essa vida cheia de alegria, testemunhar e falar de você, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. E para aqueles que estão aqui ouvindo pela primeira vez, Senhor, Senhor, cumpre a sua palavra, cumpre. Faz essa obra, Senhor, que só você pode fazer, Espírito Santo. Habita o nosso coração, Senhor. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.